Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do A Mesa Podcast. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma mulher que eu ouvia falar muito sobre um trabalho lindo que ela sempre realizou. E depois tive o privilégio de conhecê-la aqui em Campos e hoje ela está aqui para poder falar um pouquinho para nós sobre a sua experiência de vida. Ela é a Gisele Trucco, autora do livro Fuja de uma Vida Cristã Normal. Gi, é um prazer ter você aqui, meu amor. Muito obrigada. Adorei mesmo. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser muito especial tudo que você vai derramar sobre as nossas vidas. Amém. Né? E eu queria começar perguntando sobre esse livro maravilhoso, né? Fuja de uma Vida Cristã Normal. O que é uma vida cristã normal? Então, esse livro, basicamente, eu falo... Tem uma história, né? Que esse livro foi escrito há 24 anos atrás. Olha. E eu lancei no ano passado. E depois que eu remodelei, ajustei. Mas o livro ele fala sobre 3 tipos de pessoas. E hoje em dia eu tenho falado sobre 3 tipos de mulher. Aquela caminhão-pipa, que é aquela mulher cheia, que ela tá sempre derramando, ela tá sempre abastecendo. E ela já entendeu o propósito, tem consciência. Então, independente das montanhas, dos vales e dos desertos que ela passa, ela está plena. Ela entendeu o conceito de plenitude na sua maior forma, né, diante de Deus. A gente tem aquela mulher que é descolada. Mas assim, como assim descolada? Descolada é aquela que tem momentos de presença de Deus, então ela vai para a igreja, ela se dedica, ela corre atrás, mas de repente aparece algo que chama atenção. Aí a igreja não serve mais, aí ela vai para a vida antiga, e aí ela vai para os relacionamentos que são ruins, e aí ela vai para a academia e ela veste aquela roupa que aqui a gente está sentado, comportado, não posso imitar. Sim. Mas a gente já sabe. Pode sim, você tá em casa. A gente já sabe nas redes sociais como é que são as postagens com aquelas roupas de academia, Sim. com decotes, enfim, com mini saias, com noitadas, né? E às vezes até com versículos postados, Isso. né? Essa é a descolada. Ninguém manda em mim, eu amo Jesus, mas eu vou para a igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero, e isso é tudo uma bobagem. Mas quando os ciclos, né? Os ciclos, quando saiu do topo da montanha e começa a descer para o vale ou para o deserto, aí se rende, aí quer que alguém ore, aí foi demônio, e aí, então essa é a descolada. E aí nós temos a normal. A normal é aquela que vai para a igreja, volta, tá em todas as conferências, ouvindo os louvores, ela cuida da casa, mas ela tem uma vida absolutamente medíocre no sentido literal da palavra. Ela não tem picos de presença de Deus, mas ela se alegra por não ter quedas e lamaçais de pecado na sua vida. Mas na verdade ela nunca experimenta o extraordinário. Ela está sempre ali atrás. Então eu digo que aquela mulher caminhão-pipo, aquela cheia do Espírito, ela tem um jardim bem cuidado. Ela permite que o Senhor cuide desse jardim de forma linda. Então há fruto, há flores, há brotos e há sementes. Produção de semente é constante. A descolada, ora o jardim está podado, porque daí quando ela decide, poda tudo, começa replantio. Daqui a pouco ela está arrancando os brotos, jogando lixo, é aquele jardim bagunçado. E a normal é um jardim fechado. Nem ela sabe exatamente o que tem lá dentro, e por conta de medo, vergonha e culpa, esconde, não conta, tem medo do que as pessoas vão dizer. E eu fui esse jardim. Então eu desenvolvi tudo que Deus fez na minha vida. E lindamente nós vivemos ciclos e às vezes eles se repetem. Sim, eu acho que até a gente aprender, né? Parece que é como a prova da escola, que enquanto você não passa, você tem que fazer de novo, né? Isso. Na minha vida eu passei isso 2 vezes. E quando eu entrei no momento que eu olhei para dentro de mim em 2017, eu estava em Timor-Leste já, ainda na verdade, e eu tirei o livro da Amazon. O livro tinha outro nome, inclusive, era Deus não quer que eu melhore, Ele quer que eu seja santo. Eu tirei da Amazon, porque daí eu falei, isso é impossível. Ninguém consegue viver isso. Eu tô mal,
triste, voltei naquele ciclo, né? E Deus me tratou de forma muito profunda e por vezes dolorosa para me lembrar que nós vamos estar neste caminho, né? Até a volta de Jesus. Isso me lembra uma outra questão, assim, que você fala bastante de transformar as nossas fraquezas em forças, né? Aquilo que muitas vezes nos magoou, nos feriu, que gerou dor, é o que vai, às vezes, fazer com que a uva, né, quando ela é esmagada, sai o vinho, né? Exatamente. E nós também, muitas vezes, desses processos, vem algo que nós vamos, inclusive, curar outras pessoas. E como que você vê isso na prática na sua vida? O que você pode contar sobre esses processos que geram pedras preciosas? Eu acho que hoje o meu ensino, a minha vida e o meu ministério, o meu propósito, o meu trabalho, tudo que envolve Gisele está voltado para fazer com que mulheres que já têm conhecimento, que era o meu caso, tomem consciência. Eu acho que isso foi eu não gosto das expressões virada de chave, eu não gosto disso, mas para mim foi disruptivo. Porque eu me considero uma mulher inteligente, sempre me considerei uma mulher muito inteligente, mas eu entendi também que essa inteligência estava baseada em muito conhecimento e não conhecimento prático na minha vida. Então, eu já estava vivendo em Timor-Leste, já tinha alcançado um sucesso profissional. Eu ainda falei com as mulheres esse fim de semana, eu falei, quem não gostaria de ganhar um prêmio da ONU? Né, como uma referência do seu trabalho. E naquele momento que eu estava recebendo aquele prêmio, eu me sentia a mosca do cocô do cavalo, para não falar outra coisa, né? Me sentindo péssima, com baixa autoestima. Acho que é por isso que eu bebi o seu livro. O Conquiste-se. Compre o livro dela, que é maravilhoso. E eu vi que conhecimento não basta, né? E que a sabedoria, ela só brota da nossa vida quando nós tomamos consciência de algumas coisas. Então, tem pessoas, por exemplo, que passam a vida na igreja e não conseguem entender um plano de salvação. Porque, de fato, elas têm conhecimento, mas elas não têm consciência do que é. Para na mente, não vem para o coração, né? E o livro, e essa história e todas as coisas que eu estou trabalhando, é direcionado para fazer com que essas mulheres que eu estou alcançando entendam que alguém precisa do que elas têm. Sim. Porque não é o que você tem, não é o que eu tenho, é o que ela tem. Existem pessoas que precisam especificamente de pessoas. Sim. E você pode ser, eu posso ser a melhor preletora, o melhor livro, mas algumas pessoas não irão se conectar comigo. Vão estar ali aguardando aquele formato, aquele jeito. Então, eu tenho treinado mulheres para que elas tomem consciência, para que elas entendam que a vergonha, o medo e a culpa que acompanhou a vida toda podem ser transformados numa coragem com propósito. E aí que eu entro com o Fearless, que é a nossa marca agora. A gente tem criado produtos em cima disso, porque em inglês tem um significado muito mais amplo do que a tradução de destemida em português, né? Fearless quer dizer justamente isso, é uma coragem com propósito, é um olhar à frente de simplesmente ser disruptivo, é algo mesmo de propósito. E eu tenho visto isso na vida das mulheres, o que tem me gerado... Eu já vou começar a falar, eu levanto a cadeira, porque eu acho que ver a nossa vida fazendo diferente na vida das outras pessoas, eu tenho certeza que você sabe do que eu estou dizendo, você está sorrindo por isso. Não tem preço, é impagável, incomensurável e é um privilégio. E que lindo isso, é tão real, né? Muitas vezes nós temos tanta informação e muitas vezes nós, inclusive, buscamos o conhecimento só para termos conhecimento. Mas que a nossa oração hoje nessa tarde é para que você que esteja assistindo possa ser tomado da revelação de quem é o Espírito Santo, de quem é Deus na sua vida, de quem é você em Deus.
Porque Deus a gente não se estuda, a gente se relaciona, a gente experimenta. E que você possa experimentar esse Deus que está aqui, está aí onde você está, e que você possa ser tocada por Ele, entender que você é filha. E quando nós entendemos que somos filhas de Deus, assim como a Gia Kiko falou tão bem, a gente entende que cada um tem uma medida de graça. Não é porque eu sou mentora de mulheres que a Gi também é mentora de mulheres e às vezes a gente fica se comparando. Eu queria ter feito isso que a Gi fez, eu queria ter esse evento, eu queria ter esse livro. Não, Deus tem uma medida de graça para você. Você não precisa se comparar, porque o que Ele tem para você é diferente do que Deus tem para a Gi, é diferente do que Deus tem para mim. E nós vamos alcançar pessoas diferentes. E nós estamos juntas nessa jornada. Agora tem uma coisa, Milena. Gente, talvez isso aqui seja um pouco diferente, porque eu vou atropelar a Milena de vez em quando. Mas eu vejo que isso só vai acontecer quando essa mulher realmente se levantar. Sim. E permanecer em pé. Porque o que acontece é justamente na vida dessa mulher normal, ela até chega assim a ponto de, mas ela retrocede por conta de obstáculos que ela não aprendeu a superar ou mesmo por comodismo. Eu costumo dizer isso, algumas pessoas, realmente algumas mulheres, falando do nosso universo feminino, elas realmente escolhem a estagnação. Algumas mulheres dizem, eu não escolho. Eu falei, sim, você escolhe. Quando você não escolhe o certo, o que tem que ser feito, você automaticamente está escolhendo o que não é para ser feito. Então, é uma escolha. E a gente já falou sobre isso lá na minha live, né? Você é tão doce, tem uma forma tão gentil. E, por outro lado, eu tenho uma forma tão mais desafiadora. Eu uso a palavra de provocar. E alguém falou para mim assim, Gi, troca essa palavra. Provocar traz uma conotação tão ruim de que você tá... Eu falei, pois é isso mesmo que eu quero. Eu quero que essa mulher não durma mais nem um dia sem entender o propósito dela diante de Deus e correr, né? Lá em Hebreus 12 fala sobre isso. Né? Deus está dizendo para nós, corram, não levem com vocês nada do que vai pesar. Deixe e corra. Nós não temos tempo a perder. E eu acho uma boa palavra, é bom ser provocado, porque é provocado para a mudança, provocado para o crescimento, né? E às vezes nós precisamos de pessoas, né? Tem acho que um livro do Obama, se não me engano, que ele fala que ele escolhia as pessoas que justamente o provocavam, e não os que, às vezes, digamos assim, os puxa-sacos, porque são... Eu amo pessoas que extraem de mim o meu melhor. Porque é nisso que você vai aprender, você vai mudar, você vai ver aquilo que você está errado, né? Feedbacks são presentes valiosos, e esse é meu chamado, né? Nesse momento. Que gostoso. Se você não quer ser provocada, não me siga, não vem pra cá, porque eu tenho feito isso de forma intencional mesmo. Bênção. E você fala de propósito, né? O que é o propósito para você? É uma jornada? É um lugar que a gente caminha para alcançar? O que é o propósito e como encontrar esse propósito? Eu acho interessante que hoje em dia, às vezes você ouve coaches ou outros mentores, ou até mesmo dentro do universo cristão, uma disputa do que é, né, de conceitos. Aí você vê um dizendo assim, não, mas propósito tem nada a ver, o que importa é a missão. Ah, não, porque tem que ter um propósito. Eu, na verdade, uso propósito porque a gente precisa usar alguma palavra. Sim. Mas é a razão de viver. Né? É você alinhar seus dons, talentos e paixões. Eu tenho falado muito sobre paixões também com as minhas mulheres. Que Deus imprimiu em nós antes de nós irmos para a barriga da nossa mãe, quando nós estávamos informe. Para quê? Para que nós servíssemos pessoas e glorificássemos o nome dele. Um propósito coletivo. E dentro desse propósito coletivo, de acordo com a nossa vivência, cultura, família, acessos e oportunidades, nós vamos unindo isso aos dons e os talentos que são presentes do Senhor para nós e a gente vai alinhando na nossa forma de sermos extraordinárias no mundo ordinário, no conceito real do que é ser extraordinário. Sim. E não ter uma BMW, uma casa não sei o quê, viagens não sei o quê.
Isso também é extraordinário, também é muito legal. Mas não sustenta, Mas né? uma vida extraordinária é o oposto de uma vida normal. Sim. E apática, e medíocre, mediana. Sim. Então, para mim, o propósito é o que faz qualquer pessoa levantar de manhã cedo e saber para onde ela vai. E é claro que é o caminho. O propósito não está lá, ele está aqui agora. Eu estou vivendo o meu propósito. Ah, mas ele vai me levar lá longe. Claro que ele vai me levar. E eu vou sentindo. Porque é louco a gente falar sobre isso, mas para Deus não tenho tempo, né? Sim. Então, como para Deus não tenho tempo, para a gente fica muito difícil entender isso. Mas para mim, você está. E quando você está, acontece o que a gente falou no início. Todas as pessoas, todas as mulheres vão passar por vales, desertos e montanhas. E a gente precisa entender que em tudo isso tem propósito. Não tem propósito para buraco, que foi onde eu caí. Por isso eu me levantei. Buracos não têm propósito. A gente precisa sair deles, pular de lá. Mas os relevos de Deus na nossa vida, eles fazem parte do propósito, para nos amadurecer, nos ensinar a lidar com as coisas. Você imagina que eu sou filha da Dona Didi. Né? Para quem não sabe, minha mãe foi muito conhecida, é muito conhecida em Campos do Jordão, como uma mulher muito firme, né? Enfrentou tudo que enfrentou, um marido alcoólatra, cheio de dificuldades, 7 filhos, eu sou caçula de 7 filhos, né? E essa força, né, toda que a gente tem, eu herdei isso da minha mãe, e a gente vem caminhando e a gente não quer, acha que não vai passar por situações difíceis. Sim. Eu aprendi dentro da minha casa que depressão, que doenças emocionais é coisa para quem não tem serviço. Porque essa foi a vivência dela. Como que ela ficaria numa cama? Ela sempre dizia isso. Como que eu vou ter depressão? Como que eu vou estar numa cama com 7 filhos? Então, ela inculcou isso em nós. Sim. E, de alguma maneira, toda a minha questão emocional, Deus permitiu na minha vida para que eu tivesse compaixão das mulheres que eu fosse trabalhar. Ser provocativa, sim, mas com compaixão. Que era porque você já passou por esse lugar. Que eu não conseguia enxergar antes. E como isso nos dá autoridade, né? Para poder ajudar o outro, né? Você fala, eu já estive aí, eu posso te ajudar a fazer o caminho de volta. Aí é um lugar que eu nunca mais quero voltar. Eu nunca mais quero voltar. Eu quero saber sobre isso, mas antes de saber sobre esse buraco que você falou que esteve, conta pra gente um pouquinho sobre a sua vivência no Timor-Leste. Como foi, né, esse chamado de Deus para você para ir para lá e o que aconteceu, como foi lá. Então, em 99, nós recebemos o chamado. Eu tinha a Mariana, minha filha, que hoje está com 29, com 3 anos. O Luiz tinha 4,5, eles são bem próximos. E nós vimos um programa do Globo Ecologia falando sobre um país que estava se tornando independente. Naquele momento, a Indonésia tinha acabado de sair do domínio de Timor-Leste e a ONU tinha assumido toda a parte do governo, da administração do país, para torná-lo independente. Inclusive, Sérgio Vieira de Mello, que é brasileiro, que na época estava liderando a ONU, foi quem encabeçou toda essa parte. Ele é muito amado no Timor-Leste. E naquele momento, nós assistimos 6 da manhã, a gente sempre levantou muito cedo em casa, ligamos a TV, as crianças foram para a piscina. Quando eu vi algumas igrejas católicas passando, que é o que era o que na verdade ajudou o povo com a parte de se livrar do domínio da Indonésia, padres católicos arriscaram suas vidas para ajudar. E naquele momento, na cabeça deles, eles estavam ajudando em colocar televisões nos seus geradores, porque não teve luz no país até 2012, mais ou menos. A gente teve luz contínua em 2016. E naquele momento eles colocavam o gerador e eles colocavam as televisões para ensinar português para o povo, porque por plebiscito eles escolheram língua portuguesa. Tem toda uma história que não veio ao caso, mas pesquisem que é bacana. E eles queriam tirar o indonésio, escolheram português. Só que 2% da população falava português. Então eles entenderam, e é uma ótima ferramenta, televisão, música, para ensinar uma outra língua. E era isso que o Globo Ecologia estava mostrando, um país de uma natureza intocada, pequenininho, é metade de uma ilha lá no Sudeste Asiático, no norte da Austrália, é uma das 13 mil ilhas da Indonésia,
metade de uma das 13.000 ilhas. E eu fiquei olhando, e quando eu bati o olho na TV, era aquela novela Vamp, que passou aqui no Brasil. Lembro. E aí meu coração ferveu, o Eduardo também assistiu, mas eu fiquei quieta. Porque naquele momento eu olhei e falei, meu Deus, como é que vão estruturar a língua portuguesa de um país em cima de novelas e músicas brasileiras que, claro, a gente tem de excelente qualidade, Sim. mas especificamente aquela é péssima, né? Sim. Ele também viu, acabou o programa, nós tocamos o dia, mas aquilo ficou queimando. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu já fazia alfabetização de adultos na Bíblia, a gente já era muito envolvido com os nossos ministérios, com a igreja e tudo, e à noite não deu. Quando a gente foi jantar, eu falei para ele, eu preciso falar uma coisa. Isso não é uma boa forma de falar com seu cônjuge, né? E ele falou, mas eu também tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, então fala você primeiro. Ele falou, não, pode falar. Eu falei, Zu, meu marido, Eduardo, mas eu chamo Zu. Eu falei, eu não sei o quê, mas eu sinto que eu tenho que ir nesse país, que a gente ouviu hoje de manhã, e intervir na questão da língua portuguesa no desenvolvimento daquele povo. Só que a gente nem sabia onde era o Timor-Leste. Tecnicamente, eu achava que era África. Ainda. Porque quando a gente pegou um pedacinho do Globo Ecologia, a gente não tinha noção de onde era. E aí ele falou, mas eu também, era isso que eu queria te falar. Só que naquele momento, nós nos mudarmos para Timor-Leste, era a mesma coisa de eu dizer para você que eu vou ser a próxima presidente do Brasil. Era humanamente, financeiramente, socialmente. Você assistiu e já estava tendo essa conversa à noite. E eu não sabia onde era. Naquele momento que a gente foi pro Google para poder ver onde era o Timor-Leste. E aí, assim, 24 horas de fuso, né? 12 horas de fuso, 24 horas. 12 horas de fuso. Você está na linha do Japão, num outro lugar totalmente diferente. Eu já tinha viajado para fora do Brasil, mas nunca para uma cultura tão diferente, tribal. Mas aquilo entrou no nosso coração e a gente começou a orar e a gente começou a se preparar. E a gente foi se preparando. Quando chegou em 2007, nosso pastor falou, vocês falam, vocês levantam recursos para mandar para lá, quando é que vocês vão? Meu marido falou para ele, a gente vai quando eu tiver todas as casas que a gente está no nosso planejamento, para que a gente possa alugar e a gente tenha o recurso para viver lá sem preocupação. E aí ele disse, isso não é sua função, isso é função da igreja. Vocês vão tirar o privilégio da igreja de abençoar, estar no Timor-Leste. E ele falou pro meu marido, você está em pecado se for isso. E aí eles conversaram muito, meu marido voltou para casa, a gente chamou as crianças. Mariana com 11 para 12, o Luiz também. Isso foi dezembro. E a gente falou com eles, o pastor falou isso, e o que a gente estava esperando era o recurso, tal. E aí a gente falou, então vamos. Meu pastor viajou, quando ele voltou em janeiro, a gente já tinha dado entrada no fechamento da empresa, meu marido tinha um contrato com a Ultragás, desejado por todos os engenheiros, que são obras constantes, recursos constantes. Eu tinha acabado de mudar para a nossa casa num condomínio, casa de arquiteto. Tinha 3 meses que eu tinha mudado, nós colocamos à venda. E um ano depois, eu estava, 2009, 27 de agosto de 2009, eu pousei em Timor-Leste, com carros queimados nas ruas ainda, porque a guerra foi muito terrível, né? Então, a gente sabia que Deus nos queria no interior da ilha e não na capital. Então a gente foi morar numa casa engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. E eu cofundei junto com o Eduardo, né? Nós fundamos um projeto lá. A igreja foi conosco, nos abençoando, pessoas, voluntários, que ninguém faz nada sozinho, né? E nós erguemos um projeto referência em Timor-Leste, não só para Timor, mas para a Ásia. A gente recebeu muita gente que veio para ver o que a gente estava fazendo ali. Conta um pouquinho assim do como foi viver lá e assim coisas que você viveu, experiências, vidas que foram transformadas, assim, que são experiências que você carrega até hoje. Olha, eu poderia passar a tarde aqui falando assim, né? Primeiro, você ter contato com uma língua diferente. Eu cheguei em 2009, a gramática ficou pronta em 2016. Ou seja, até então era tudo muito no verbal e nós não tínhamos tradutores. Então, a minha experiência mais incrível, assim, eu acho,
desse primeiro momento foi que eles eram muito sedentos, as pequenas igrejas em topos de montanhas, em aldeias, onde as pessoas caminham ainda hoje 8 horas para chegar em um culto. Então isso me impactava demais. Eu frequentei e ministrei em igrejas pequenas que o assento é um toco só, galhos de árvores, tocos assim, nem muito descascado, porque eles também não tinham ferramentas. São muito tribais ainda hoje. Tirando os que vivem na capital e que têm algum acesso, ainda vivem como se estivessem em 1900. Ainda cozinham na pedra, não tem geladeira, não tem energia elétrica, nada de esgoto. E eu me lembro que logo com 2 meses de Timor, e a gente já estava aprendendo as primeiras coisas, fui colocando papeizinhos na casa inteira, a gente conseguiu um timorense que falava um pouquinho de português e me ajudava a traduzir. Com 2 meses eles me colocaram para ministrar numa igreja, no topo de uma montanha. E daí você ministrava em português ou nesse... É um dialeto que eles têm? É uma língua, eles têm 16 dialetos oficiais. Tá. Então, língua tétum se tornou língua com gramática, etc., que a gramática foi aceita e fechada em 2016 apenas. Mas Luiz e Mariana com os dicionários, alguns dicionários que alguns australianos fizeram, alguns portugueses também estavam trabalhando rápido nisso. E eu me lembro que eu fui confiante que ia ter alguém para me traduzir. Só que quando chegou lá, poderia ser eu ou o Eduardo, a gente falou, mas quem vai traduzir? Ninguém, você vai falar. Eu falei, mas eu sei muito pouco. Falei, vai falar. E eu me lembro que eu comecei a falar, e claro, tinha um monte de palavras que eu falava errado, o Luiz e a Mariana iam fazendo assim na cadeira, mas o Luiz e a Mariana, eles se envolveram muito rápido na comunidade, então a língua, eles têm dom assim da língua mesmo, então a língua para eles veio muito rápido. E eu preguei em teto, com 2 meses. Aí assim, cometi erros? Com certeza eu cometi erros. Mas a palavra foi divulgada naquele dia, e foi uma experiência com Deus, porque depois, conversando mais lentamente com os timorenses, o que eu falei, eles entenderam. Então eu sei que a gente teve muitas experiências assim com Deus. Então a língua, a forma, conviver com extrema pobreza. Né, eu me lembro, eu não sei, se eu estiver errada, você me corrija, mas eu lembro de algum evento até que a gente fez, enquanto você estava lá, a pastora Beth, o pastor Sérgio, e eu acho que eles comentaram alguma coisa que tinha que comprar as crianças para levar para o orfanato? Isso foi um caso na Indonésia, a gente nem fala muito o lugar, porque ainda tem missionários trabalhando lá. E quando Sérgio e Beth, né, pastora Sérgio e pastor Sérgio, assumiram Timor-Leste, eles já tinham alguns comprometimentos também com a Indonésia, porque a missão que nós estávamos muito forte na Indonésia. Então esses casos foram, a gente realmente trouxe para cá, e em muitos casos isso é real ainda hoje. Você compra dos pais? É porque, na verdade, o que acontece em alguns casos? Eles têm o barlaque, que aqui no Brasil é dote, que a gente fala. Entendi. Então, quando eles fazem o casamento, mas o homem não consegue pagar o dote, o barlaque, os filhos não são dele. Para ele conseguir ter os filhos, ele precisa pagar por isso. E na Indonésia, os pais, infelizmente, em alguns casos de extrema pobreza, vendem mesmo para poder ter recursos para sustentar os outros. Eu não acho que seja tão absurdo pensar que um pai vende um filho. Eu acho que o mais absurdo é ter alguém que queira comprar. Só que ao invés de ser vendido para prostituição ou para essas redes de tudo que você pode imaginar de terrível, alguns missionários têm entrado com algumas ações em casos extremos, porque também não pode alimentar isso, né? Sim. Esse comércio. Sim. Em casos extremos. Para proteger a criança, né? Em Timor-Leste, eu acho que o que mais era assim, e que também a gente entrou com outro recurso e não dinheiro, nós entramos com conhecimento, com treinamento, com apoio, para expandir a mente deles mesmo, ao invés de dar dinheiro, porque é sem fim, né? Sim, é infinito. Não, Você compra um saco de arroz hoje, mas tem que dar outro. Mas se você consegue ensinar e levá-los à consciência, por isso que é tão forte para mim essa palavra ultimamente,
que eles conseguem produzir e ter a dignidade para alcançar, foi o propósito do Projeto Montanha. E hoje, ainda quem estiver assistindo a gente e quiser ajudar esse ministério, esse projeto lá, tem como? Tem algum... Pode entrar em contato comigo. Tá, através do seu Instagram. Isso pode. A gente coloca aqui então embaixo do YouTube, vai ter o link dela, que você pode estar indo lá e abençoando de certa forma. Não só o Projeto Montanha, como vários outros projetos, porque não há competição, né? Bem o que você falou. Cristãos muito bem estruturados que merecem apoio. Que abençoa a nação. Sim. Que ótimo. E assim, como foi o recomeço, né? Muitas vezes, porque você estava lá, quer dizer, para sair daqui e ir para lá foi toda uma adaptação. E voltar também exige uma outra adaptação. Como foi esse seu voltar de lá para o Brasil? Foram 12 anos de Timor-Leste. Então, assim, não é uma temporada, né? É uma vida. Meus filhos chegaram lá com 13, 14. Então, eles passaram a adolescência. A referência deles é a Ásia, hoje. Engraçado que a Mariana estava no Brasil e ela estava desconfortável com alguma situação na vida dela. O que ela fez? Toma o avião e vai para a Ásia, que é onde ela se sente em casa. Exatamente. Então, a referência dos meus filhos é a Ásia. A gente ficou lá por muito tempo, num período que forma mesmo, né? Eu dediquei muito, eu sou muito intensa nas coisas que eu faço, sou muito responsável. Acredito que essa característica é uma das características pelas quais Deus me colocou lá. A gente estava conversando esses dias e rindo, porque tem a Renata da CVC também, muito parecida comigo, e a gente estava rindo com o marido dela. E eu falei assim, Deus sabe quem Ele põe e onde Ele põe. Sim. Ele não colocaria uma pessoa que é mais fleumática. Eu vou chegar já na volta. Calma aí, tenha paciência, você aí de casa. Ele não colocaria uma pessoa lá mais fleumática, muito amor, porque nós enfrentamos tuberculose, nós enfrentamos alto risco de contaminação, nós enfrentamos perseguição mesmo. Sim. Com o cristianismo. Nós precisávamos fazer algo com muita Vocês firmeza. Foram abrir um caminho, né? Então precisa dessa força, né? Sim. E mais um detalhe, que aqui agora vai aí uma moedinha para quem está nos assistindo. Pessoas como eu se sentem muito culpadas de serem muito firmes, de serem muito disciplinadas. Às vezes a gente fica assim, puxa, eu queria ser tão mais doce, eu queria ser tão mais... Mas eu sei que hoje Deus trouxe muita clareza. Quando Ele deu o propósito, a missão da arca para Noé, Ele sabia que Noé não ia dizer assim, 28,3 metros? Gente, faz 30, porque 28,3 é besteira. Eu ia ser dessas. Isso daí dá. Então, só que em muitas coisas, isso é muito positivo. Não, em muitas coisas você ser mais prático, ele me atrapalha em muitas coisas, sim, eu ser muito sistemática. Mas quando Deus pediu a construção do tabernáculo... Tinha que ser milimetricamente, né? E eram pessoas sistemáticas do processo que estavam envolvidas. Então eu costumo dizer para esse tipo de mulheres que são como eu, se encaixe no projeto de Deus, porque tem um lugar para você. Lá, em Timor-Leste, eu sei que precisava ser a Gisele para estar lá. Não por mim, mas pelos dons que Deus me deu, pela graça, né? Pelos dons que Ele derramou em mim, eu precisava estar lá naquele momento. Precisava ser tudo feito com 12,3 para a direita, vira para a esquerda agora, não vira, 3 segundos, 4 segundos, muito sistemático. E eu vivi isso muito intensamente, porque eu sabia que não havia tempo a perder e não há tempo a perder. Só que quando a gente começa a trabalhar demais para poder também fazer muito para agradar a Deus, tem um foco de erro aí. Eu, na verdade, precisava resolver algumas coisas na minha identidade, de aceitação, de reconhecimento, de ser reconhecida mesmo pelas coisas, desde a minha infância. E aí eu falo com as mulheres, eu não faço terapia com as mulheres, não é o meu papel. Então resolva seus problemas de passado com o terapeuta, com o psiquiatra e vem para avançar. Mas enquanto você carregar boletos,
do passado vai pesar para caminhar. E eu tinha lá uns boletos carregando. E muitas vezes na igreja nós aprendemos que, eis que nós aceitamos Jesus, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram e a gente vai entupindo algumas coisas que a gente precisa resolver. E eu fui entupindo. E nesse entupimento eu precisava fazer muito, fazer muito, fazer muito. E eu estava fazendo. E os meus dons e os talentos que Deus me deu estavam sendo absurdamente bem usados. Mas eu negligenciei corpo e negligenciei alma. Então eu estava na presença de Deus, eu estava buscando Deus. Como assim? Você está na presença de Deus e estava negligenciando? Sim, é possível. Davi fez isso, Elias fez isso, todos os homens da Bíblia basicamente, exceto Jesus, negligenciaram alguma área da sua vida, mesmo estando ligados com o Senhor. E eu negligenciei o meu corpo. Então eu engordei, eu parei de olhar para mim, então a raiz do cabelo já ficava enorme, isso já não me incomodava. Inclusive, esse fim de semana a gente falou, a foto do dia que eu recebi o prêmio da ONU, eu estava assim com 70 anos de idade. E eu fui trabalhando, e quando eu me dei conta, eu não tinha mais emocional para segurar batalhas. E aí eu comecei a ter batalhas na minha casa. Batalha com os filhos, batalha com o marido, meu relacionamento com o Eduardo começou a ficar muito estressado, porque você tira do emocional e o trabalho virou um foco para mim onde eu tinha o reconhecimento. E uma fuga, né? Total. E aí, 8 horas por dia trabalhando, 10 horas por dia trabalhando, 12 horas, 14 horas. Eu costumo brincar que se o Eduardo tivesse aqui, ele já estava gritando no fundo, chega logo nos 17. É insano dizer que alguém trabalhou 17 horas por dia, por períodos longos e contínuos, mas eu trabalhei. E é como isso a gente tem que se policiar, né? Porque assim, no contexto que você estava, sempre vai ter algo muito importante, sempre, né? Então você fala assim, e nós muitas vezes negligenciamos, porque daí você vai falar assim, poxa, eu vou passear, digamos assim, ou vou ali que alguém está morrendo de fome, alguém que está precisando. Então, assim, todas as demandas pareciam mais importantes do que o lazer, o descanso, né? E para mim parecia injusto, ou parecia que eu não estava valorizando as bênçãos que Deus me dava. Quando uma mulher caminhava 10 horas para me ouvir falar, como eu não vou aceitar esse convite? Sim. Então, teve meses de eu ir 2 vezes à Austrália e voltar. Isso é insano. Sim. Teve meses de eu cancelar um programa no Japão, porque eu já tinha ido 2 vezes na Austrália, eu estava doente, mas total workaholic, e trabalhando, e de alguma maneira, vou pegando esse gancho, nesse reflexo, com essa exigência da minha mãe, eu tinha essa imagem de um Deus exigente, dizendo, eu tô te dando, mas você tem que me entregar. Sim. Eu tô te dando, mas você tem que me entregar. E eu vivi isso. Eu achava que Deus estava bravo comigo o tempo todo, que eu estava dando pouco. E quando as coisas começaram a não ir bem em casa, eu tinha muitas experiências de jovens aceitando Jesus. O projeto Montanha, ele saiu da minha mão para a mão de timorenses. Não passou na mão de brasileiros. A gente teve poucos voluntários contínuos. Na verdade, eram só visitantes na odontologia e tudo que a gente tinha. Pousada, restaurante, loja, clínica dentária. São 250 produtos em produção, sistematizados, com código de barra, exportando para a Austrália. Vários deles, para poder fazer o recurso. Eu precisava trabalhar. E eu achava que de alguma forma Deus estava me punindo, porque quem eu estava cuidando estava aceitando Jesus, estava ali se batizando, estava caminhando, mas os meus escapando. E eu comecei a ficar triste com Deus. Tipo, eu nunca vou estar na régua, eu nunca vou conseguir alcançar essa. E por conta do corpo, que isso é tão importante da gente falar nessa tarde, eu acho que se de tudo que a gente conversar, quem estiver nos assistindo levar isso, nós somos corpo, alma e espírito, né? Eu sei que tem pessoas que acreditam em dicotomia, mas para mim, na minha forma de ver bíblica, nós somos essas 3 partes, e a alma, ela divide nas nossas emoções e na nossa mente, no intelecto. E em tudo Deus está.
Então ele está no nosso corpo. Não um corpo magro, mas um corpo saudável. Porque um corpo gordo não é saudável. Não tem como ser saudável. Não um corpo estético, mas a estética deixa a nossa alma saudável. Porque a gente vai se olhar e vai se gostar. Você me imagina com 90 quilos, 89.800 eu tava. Né? Hoje eu tô me sentindo muito gata, assim. Tá mesmo. Porque eu tava péssima, porque eu fui abandonando e achando que isso não era importante. E quando eu me vi doente, e eu tive um burnout muito severo, e por conta disso, uma depressão muito severa, eu vim para o Brasil, para o casamento da minha filha, e eu não tive alta do psiquiatra para voltar. Porque eu estava em eminências de tentativa de suicídio. Como? Me conta. Uma mulher como eu, filha de quem eu era, no posicionamentos que eu sempre tive, com a força, com tudo que eu realizei, nesse estado miserável. E foi quando eu tive que entregar a liderança. E foi quando eu tive que começar a tomar consciência que o meu tempo, na verdade, já havia acabado. E aí eu achei que eu não servia para mais nada. Então eu fiquei 3 anos e meio num quarto, numa casa, num apartamento. Sem querer, eu achei que eu nunca mais pregaria, que eu nunca diga nunca mais, pra Deus. Deus ama quando a gente diz nunca mais. Quer curar da depressão? Diga que nunca mais vai fazer alguma coisa que vai dar bom. Foi muito difícil a minha volta. E como foi esse processo de cura, né, da restauração? Porque o burnout, eu também já passei por ele, é bem difícil, né, um esgotamento, você perde o prazer, né? E como você saiu dessa situação? Tão difícil explicar isso em poucas palavras, né? Mas eu estive logo em janeiro, eu cheguei em dezembro, já fui diagnosticada que não estava bom as coisas mesmo, estava péssima, fora do peso, quebrada. Eu já estava tendo muitas crises, entre crises de pânico, surtos, de não saber onde eu estava e coisas assim. E eu fui para o Oasis em Brasília, que é um ministério que cuida de pastores, líderes, também cuida de todos os cristãos, mas eles meio que se especializaram em gente que segura cargas pesadas. E lá eu aprendi coisas, por isso que eu digo, eu comecei a tomar consciência de algumas coisas que eu já havia ensinado. Sim. E ensinar e saber muito, ter muito conhecimento, não significa que de fato aquilo se tornou vivência dentro de nós. E uma das primeiras coisas que a terapeuta me disse, ela disse: Gi, casamento não é uma bicicleta. Você não está na garupa do Eduardo. O meu casamento foi um casamento disfuncional durante toda a vida. Embora nós entendemos que a gente dedicou o nosso casamento a Deus e vivemos em santidade naquilo, não era era disfuncional no seguinte: eu não sentia que Eduardo me amava e ele não sentia que me amava também. E aí você vai por conta da igreja, mas é assim, a Bíblia diz isso. Então você, em nome da fé, estabelece verdades na sua casa, e essas famílias normais, essas mulheres normais têm quilos disso. Elas escutam que ser submissa é vontade de Deus, está na Bíblia. Aí ela estabelece aquilo dentro da casa, deixando um marido que não é sacerdote fazer liderar coisas na vida dela que comprometem o propósito dela, simplesmente em nome de uma submissão que não faz o menor sentido. Eu não vou bagunçar a cabeça de ninguém aqui dizendo para não ser submissa. Submissão é bíblico. Mas a gente precisa entender o que é que a gente realmente está vivendo. Sim. E o que a gente está seguindo, que tem muita diferença nisso. Uma coisa é eu e você ensinarmos mulheres nos seguirem. Outra coisa é elas tomarem consciência e passarem a viver aquilo nas suas vidas. E é isso que vai gerar transformação. Né? Exatamente. E eu vi que eu tinha sofismas e paradigmas na minha vida que eu não vivia. Eu aprendi e eu ensinava. E como é importante esse tema que você está falando e você, né, ter essa franqueza, porque vulnerabilidade. Porque não é fácil a gente colocar aqui pessoas que são líderes, que são pastores, você chegar e falar, tava tudo bem no ministério,
mas em casa não estava. E quantas pessoas hoje passam por isso, né? De estar tudo ok dentro ali da igreja, do ministério, da aparência, mas em casa não está bom. E o que você tem hoje de conselho para talvez alguém que esteja vivendo isso, essa vida de fachada? Eu fui aprendendo conceitos como da bicicleta, fui olhando meu casamento, tive que, aos poucos eu fui aprendendo. Então eu vi assim que pessoas e livros me ajudaram. Aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, foi disruptivo. Eu comecei um clube do livro porque minha filha empurrou pessoas. Mãe, você gosta, faz. Eu não queria fazer nada. Então eu fiz com 10 pessoas um clubinho do livro, e dessas 10 pessoas a Mariana, meu filho, também fazia parte, ou seja, eram 8, e dos 8 bem conhecidos ainda. E eu fiz uma viagem fazendo esse livro, então eu fui estudando muito profundamente. E num determinado momento, quando eu voltei dessa viagem, uma pessoa em comum disse para mim: você consegue fazer um podcast? Na verdade, eu tinha um podcast no motorhome, quando eu estava com o motorhome, fiz com o Felipe e tudo mais. Você não consegue fazer isso com um casal de missionários? E eu falei: não quero, não vou. Aí ela falou assim: mas é que eles dependem da divulgação para levantar recursos. Tá bom, eu vou. Aí eu falei: tá bom, mas eles vêm. Eles não tinham como vir. Aí eu fui. Fiz a entrevista com eles tinham comprado um barco velho, alemão, estava na marina no Panamá, e eles precisavam reformar esse barco para poder começar a fazer o ministério nas ilhas ali do Panamá, do Caribe, na verdade. E eu voltei de lá com os vídeos do podcast para editar. A Mariana estava me ajudando, ela falou: mãe, você falou 4 vezes que você ia no Panamá. Eu falei: você tá maluca? Eu nunca mais vou fazer nada disso agora, eu sou esposa, mãe, a gente tá aqui de boa, eu tô de boa, não vou mexer com mais nada disso. E à medida que eu fui editando o vídeo, eu vi que eu até levantava da cadeira. Porque aquilo que Deus imprime em nós está lá. Sim. Mesmo que a gente esteja engodada em situações da nossa vida, tá lá e tá pulsando. E eu me lembro que eu fui editando aquilo e eu tinha uma viagem para o Timor-Leste, porque eu achava que eu tinha que ir no Timor, me desculpar com aquelas pessoas e dizer para elas que eu fiquei doente, mas que não era minha culpa. Porque eu tinha culpa, eu tinha vergonha das pessoas, porque pessoas às vezes não têm misericórdia. Né? Eu ouvi muito: eu não acredito que você abandonou. Eu não acredito que você largou tudo de qualquer maneira. Então, para mim, era muito difícil. Eu queria me esconder justamente para não enfrentar isso. E como é tudo uma questão de perspectiva, Com né? certeza. Porque se a gente olhar, eu vejo essas falas que denunciam ingratidão, Denunciam né? dardos Porque inflamados do feridas, inferno. além da questão espiritual para um ataque, né? Porque qualquer pessoa que for olhar toda a tua história, o quanto tem que ser grata por tudo que você renunciou. E a integridade com que eu fiz tudo que eu fiz, entende? Sim. Não me enaltecendo, mas eu pus minha alma naquilo. Sim. Todo mundo via aquilo. A presença de Se Deus você lá simplesmente dentro, saísse, porque assim, agora eu achei que meu tempo acabou, não mudou tudo que você construiu, tudo que você deixou, o legado, de né? Que eu estava com uma doença emocional. Como que eu ia dizer para as pessoas que eu estava deprimida? Se eu tinha Jesus. Como que eu ia explicar para as pessoas o que era o burnout? Como que eu ia dizer isso para as pessoas? Então, eu fui me escondendo. Então, eu realmente me escondi. Então, a gente tinha uma viagem marcada para o Timor-Leste, já tinha feito muito para convencer o Eduardo da gente ir lá, porque é um valor alto. Sim. E eu tinha desligado o vínculo com a igreja e dito para eles: o recurso que era nosso passa para outros missionários. Porque eu já sabia que eu não ia voltar, enfim. E o Eduardo estava: tudo bem, a gente vai. Como que eu diria para ele que agora eu queria ir no Panamá? E aí eu falei para ele, meu Deus, eu vou falar. Daí eu sentei com ele e falei: olha, eu preciso ir no Panamá. Tudo bem se você não for. Eu vou sozinha, faço o que eu tenho que fazer e volto, mas eu preciso ir. Ele falou: mas não, se você vai, eu também vou. E aí eu liguei para esse casal de missionários para avisá-los que eu estava indo. E eles: a gente não tem como receber vocês, o barco está sem luz. E aí, meu marido, arquiteto, e por ele ter construído o nosso motorhome, ele se especializou em elétrica. Só que elétrica de barco e elétrica de motorhome é mais ou menos a mesma coisa. Difere que você tem o sonar, mas o Eduardo também tem uma vivência de veleiros, então
Ele disse, eu vou fazer toda a parte elétrica do barco para ele. E eu cheguei lá e falei assim, bom, a necessidade que ele tiver eu vou fazer, limpar, tirar, o que for. E naquele momento eu fiz uns desafios com Deus. Eu falei, Deus, eu preciso de um desafio emocional. Eu tinha uma coisa com uma pessoa que, com algumas coisas que eu não conseguia entender, da pessoa não largar. E Deus falou para mim, então me dá o açúcar. Eu falei, mas como assim, Senhor? Açúcar não tem nada a ver com emocional, açúcar é corpo. Tá nesse assunto aqui. E Deus falou ao meu coração, não, você depende do açúcar, tira o açúcar. E aí eu fiz 3 compromissos com Deus, eu já estou chegando onde que eu rompi. Eu tirei o açúcar, mas era 0, nem mel, nem... Se eu olhasse no ingrediente tivesse lá um componente de glucose, não sei o que, eu já não comia. Eu fiz um compromisso físico, porque eu falei, Deus, eu preciso dormir. Eu estava no medicamento e eu ainda assim não conseguia dormir. E eu queria dormir. Então eu falei, eu preciso de atividade física. Eu vou trabalhar. E eu fiz um compromisso com Deus que eu só voltaria do Panamá depois de ouvir uma palavra dele. E eu falei, Deus, o Senhor me conhece, escreve na parede, faz alguma coisa para me dizer. Esse negócio de só sentir não dá, me dá sinais, né? E eu comprei o ticket de ida e de volta com 30 dias. E nós fomos para lá. Quando chegou lá, o Richard é muito lorde, assim, o missionário. E ele não queria que eu fizesse meu serviço pesado. Porque o que tinha para fazer era lixar o barco. Lixar o veleiro. Só que o veleiro é pintado, o casco, com uma tinta tóxica. E Panamá, 40 graus. Por ser tinta tóxica, você tem que usar touca, luva, meia, macacão, boné e a máscara, que é a máscara com filtro. Embaixo desse sol. Exatamente. E eu falei, eu quero. E ele ficou, não, muito pesado, muito pesado. Meu marido falou, deixa. E eu fui tendo experiências com Deus, porque eu me desafiei. E isso é também ali, a provocação e o desafio fazem parte do que eu faço hoje. Eu me desafiei a lixar aquele barco nos 30 dias, a ouvir Deus. Então eu levantava ainda antes de clarear. Eu tive o privilégio de ficar num lugar muito legal, na beira da água. Então eu ia para lá de manhã e dizia, Deus, fala comigo, orando, lendo a palavra, escrevendo. E quando clareava um pouquinho, a gente ia para a marina. Em resumo, no primeiro dia, a gente voltou da marina, 6 da tarde, eu tomei um banho. 7h30, eu estava dormindo. Primeiro dia. E eu dormi até as 4h30 da manhã, que é o meu horário de acordar até hoje, ininterruptamente. E naquele dia eu entendi o desgaste. Eu entendi, e aquilo já foi revelação para mim, e eu continuei ali com Deus, sem açúcar. Você tirou o açúcar, você emagrece, não tem jeito. Já fui perdendo um pouco de peso, mesmo naquele período que eu comecei antes da viagem. E num dia faltou alguma coisa, meu marido teve que ir para a cidade do Panamá para comprar junto com o Richard. A gente ficou sem o carro para ir até a marina. E eu fiquei numa praia paradisíaca, sozinha com a Lu, que é a missionária. Ande com mulheres de Deus. Ande com mulheres de Deus. Vou falar 3 vezes. Procure mulheres de Deus para você caminhar alinhado, que é muito importante. Sentada ali, a gente começou a conversar e Deus foi usando a vida dela na minha vida, ministrando sobre a minha vida. E claro que eu tive um choro muito grande, porque Deus falou comigo. E para resumir, ele disse, eu te aprovo. E você não precisa voltar em Timor-Leste para provar nada, para se justificar para ninguém. Eu te aprovo. Então eu tive 2 grandes revelações. Deus me aprova. E eu sou filha, eu não sou uma máquina de fazer serviços para ele. E como filha, eu tenho paixões que eu preciso brincar e me divertir com coisas que ele deu para mim, para eu fazer para mim, que não tem a ver com outras pessoas. Ele me deu talentos de acordo com a minha capacidade, que eu preciso multiplicar, usar a minha capacidade para multiplicar, e os dons, que são meus, para que eu sirva os filhos dele. Então, naquele momento, isso fez um sentido absurdo. E a Lu falou ao meu coração, Gi, os dons e os talentos que Deus imprimiu em você estão aqui. Timor-Leste não era o fim. Aí, trazendo o que você me perguntou no início. Propósito é o fim ou é o caminho? Não, propósito é o caminho. Não há fim. Se Deus hoje me tirar daqui e me botar no Japão,
eu vou estar lá exercendo, ensinando, que eu tenho o dom do ensino. E naquele momento tudo clareou. Tudo clareou. Eu falei, cara, como é que eu tenho que voltar, Mas eu tinha que lixar o barco. Com 29 dias ainda faltava um pedacinho. No 30º dia eu finalizei, voltei, não fomos para Timor-Leste. O livro tinha saído da Amazon, reli o livro, Deus falou profundamente comigo com o livro. Eduardo falou, agora é hora de publicar no físico. Trocamos o nome, ajustei, fiz o lançamento e eu sou o mesmo trator de sempre. Porém, hoje eu não fico sem meu exercício, eu não fico sem coisas que me alegrem, que me tragam alegria, que não seja trabalho. Porque antes o que me trazia alegria era trabalho. Hoje eu vejo que eu abençoar mulheres não tem a ver comigo. Tem nada a ver com Gisele Truc, tem a ver com o Pai, com o privilégio dele estar usando a minha vida. E me desafiei, comecei a fazer muitas coisas. Subi a Pedra da Macela, vou fazer a São Silvestre. Já tenho outro desafio para o começo do ano que vem, que eu vou fazer a travessia de São Sebastião para a ilha, na canoa havaiana. E eu já estou indo para os 60, quase que eu viro, já estou com 55. E eu vi que eu aprendi uma alegria na minha vida que eu não tinha antes. E eu vejo que as mulheres podem acessar isso. Sim. Acessar essas 3 coisas, é não negligenciar aquilo que Deus deu, entender que o corpo está ligado com o Senhor, que as emoções precisam ser tratadas para não ficar pesado o que Ele tem proposto pela frente. O intelectual, mulheres, difícil, mas nós temos mulheres burras e isso é muito triste porque escolheu ficar apática e estagnada no seu intelectual, achando que isso não é importante. Isso é importante, muito importante. Se ser uma mulher, saber falar, parar de falar nós comemos pão, tudo, porque é horrível, não é verdade? Um nível de intelectualidade nas nossas mulheres que tá triste, a gente precisa recuperar isso. E a presença. A presença do Pai que nos alinha e nos mantém, porque foi Ele que nos ergueu. E é tão profundo isso, né? Primeiro que você trouxe aqui várias coisas muito ricas, né? Nós somos corpo, alma, espírito e é tudo uma engrenagem. E às vezes a gente se ilude achando que eu sou muito espiritual e não preciso cuidar de mais nada. Mas, na verdade, quando nós entendemos que somos templos do Espírito Santo, você não está sendo espiritual se você está negligenciando a casa de Deus, né? Então, nós precisamos de cuidar de corpo, alma e espírito. E precisamos entender que somos filhos. Quantas vezes, né, nós que somos mães, a nossa alegria não é só em ver nosso filho trabalhando. Muito pelo contrário, às vezes, o que mais alegra o nosso coração é quando a gente vê eles em momentos de relaxamento, em momentos de fazer aquilo que eles gostam, dando aquela risada, né? E assim é nosso Pai. Ele tem prazer em nos ver simplesmente desfrutando de uma paternidade, de uma vida leve, né? E o que você hoje quer deixar aqui pra gente encerrar? Hoje, primeiro eu quero te agradecer esse bate-papo tão precioso. Obrigada por estar aqui comigo hoje. E deixa um recadinho aqui para as pessoas, para as mulheres que estão nos ouvindo. Aqui, né? Isso. Eu queria dizer que todas as pessoas vão passar por vales, desertos e montanhas. Acho que eu quero frisar aquilo que a gente conversou no início. Eu quero dizer para você que há alegria em subir a montanha, porque quando a gente chega lá em cima, a gente pode avistar, né, a grandeza das coisas que nós conquistamos. Os vales, eles são um pouco mais úmidos, mas é onde é produtivo, né, onde você vai colher. Os desertos têm o seu encanto. Os desertos nos ensinam, mas não é lugar para nós permanecermos. Agora, buracos não fazem parte dos relevos. Eu acho que elas precisam entender isso. Eu contei a minha história e eu fui jogada dentro de um buraco. Eu pulei e fui jogada dentro de um buraco. Mas a Bíblia diz que o Senhor é quem nos levanta e Ele nos mantém em pé. Eu quero orar pela sua vida para que, se você por acaso está num buraco, que pessoas, livros mesmo, que eu acho que livros falam muito, ajudem você a pôr o nariz para fora, porque existe um universo incrível esperando pela sua vida, por aquilo que você
precisa compartilhar, por aquilo que você vai abençoar. Então é preciso entender que há vida fora desse buraco. E que ninguém tem vida plena, ninguém tem vida de margarina, né, da história da... Isso é tão antigo, né? Mas ainda... Ninguém tem essa vida perfeitinha que as redes sociais mostram, que a minha rede social por vezes mostra. Porque a gente também não vai ficar botando mazelas ali, as nossas misérias, né? As nossas misérias a gente resolve no quarto em secreto. Mas não porque eu não ponho, eu não as tenho. Então você é como eu, como Milena. A diferença é que talvez você possa estar ainda num buraco escondido, escuro, como eu estive, mas é possível sair. Amém. E é isso. Então, se você está aí e você acha que não tem saída, você não está vendo, está tudo escuro, lembra que às vezes lá no fundinho do poço, no buraco, a gente tem que olhar para cima. E Deus, Ele está te vendo, aonde quer que você esteja, passando pelo que você estiver passando. E em tudo, todos os problemas que você pode ter, Ele é a solução. Então clame por Ele, ande com mulheres, como ela falou, busque pessoas, às vezes agir, às vezes eu, seja quem for, pessoas que vão te levar para perto do Pai e vão te levar para mais perto do teu milagre. Que Deus te abençoe, muito obrigada por estar aqui com a gente e nos acompanhar até o final. Até a próxima!